Bom dia, boa tarde, boa noite, Vinil no Papo, primeira edição. É um prazer estar aqui hoje como jornalista e entendedor do rock mundial, da história do rock, Ruben Herbst. Estamos aqui na Discolândia, que é uma meca do vinil em Joinville, em Santa Catarina. Estamos conversando aqui com uma das sócias do estabelecimento, Zizia Mancini. É uma das poucas lojas no sul do país que ainda trabalha com vinil, com long play. Então, estamos aqui com o Rubão. E aí, João? Tranquilo? Tudo ótimo, aí, brother. tudo ótimo. Certinho? Hoje nós vamos conversar com um disco dos Rolling Stones, gravado em 1969, mas lançado somente no ano posterior, em 1970. Quer apresentar o disco, Rubão? Claro que sim. Esse aqui, ó, discaço, clássico, todo fã de rock and roll tem que ouvir esse disco. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores discos ao vivo do rock gravados em todos os tempos, sem dúvida. Esse foi o primeiro disco depois da morte de Brian Jones, que o Mick Taylor assumiu as guitarras dos Stones. Você já ouviu o disco, já ouviu também a história dos Rolling Stones, pregressa ao lançamento do LP? Qual é a diferença que você viu na banda, no som da banda nesse... A banda, na minha opinião, ela ficou assim mais rock and roll, ela ficou com um som mais forte. O Mick Taylor na época era um gurizão de 20 anos, então ele entrou na banda assim com todo o gás, com sangue nos olhos, como a gente fala, e o som da banda parece que ganhou em pegada, ganhou em força e tal. E não é à toa que no período em que ele entrou na banda e o período que ele ficou na banda ali, de praticamente 68 até 74, por ali, os Stones gravaram seus melhores álbuns. A gente está falando aqui de Let It Bleed, Beggars Bank, Exile Main Street, Sticky Fingers e por aí afora. Então, não é à toa. It's Only Rock and Roll. It's Only Rock and Roll e God's Head Soup, escassos mesmo. A melhor fase dos Stones é com o Mick Taylor. Então, não é à toa que também esse álbum ao vivo, que é onde aparecia a verdadeira essência dos Stones, que é no palco, sim, seja um dos grandes discos ao vivo da história. E assim, o interessante disso é que ele é ao vivo mesmo, não é hoje em dia que os caras fazem overdubs no estúdio, não. Nada, ele é gravado na pegada, na fita mesmo, na massa. É verdade, ele é bastante cru. E para o pessoal que hoje acompanha as turnês dos Stones, aquela coisa toda, e vê aquele aparato todo ao vivo com um saxofonista, 2 tecladistas, backing vocal e não sei mais o que, não sei. Aqui não, eram os 5 no palco, talvez mais um tecladista ali, o Nick Hopkins, ou seja lá quem, e tocando fogo na parada, som bastante cru, e isso transparece maravilhosamente bem nesse álbum. E a gente talvez tem um cover nesse disco maravilhoso que é Carol, que é um cover do Chuck Berry, que é sensacional. E assim, os Stones vinham de uma fase onde eles tinham acabado de perder um guitarrista, era o Brian Jones, que cantou para subir com 27 anos, né? E aí o substituto dele, no caso, o Mick Taylor, entrou na banda, eu acho que um ano antes desse disco ser lançado. Foi isso, né? Bom, acho, né? Exatamente. E é bom citar também que um pouco antes de 69, ali por 67, por ali, os Stones tinham gravado seu álbum psicodélico, né? Emulando o Sgt. Pepper, né? Exatamente, na verdade, todo mundo naquela turma ali do rock clássico dos anos 60 estava nessa pilha de gravar, estava ali tentando fazer um som experimental, os Beach Boys, todo mundo teve o seu momento psicodélico. Uhum. E o Dash Attack Majestic Request é um belo álbum, mas que os Stones... Não são os Stones. Não são os Stones ali, tanto é o próprio Keith Richards meio que renega esse disco, assim e tal. Ok, os caras fizeram um belo disco e tal, mas pô, já vamos voltar pro rock and roll. E voltaram com tudo, assim, já lançaram o single Jump Jack Flash, que foi um estouro mesmo. Aquele rifão, né? E tal. E ali começava de volta os Stones, mas os Stones voltando com muita pegada. Eu acho até que depois de Satisfaction, que é um clássico do rock mundial, eu acho que os Stones começam mesmo a dar as caras como Stones em 68, 69, 70, naquela fase que você falou mesmo. Porque antes, no começo da banda, eles tocavam mais covers, mais... Sim, era uma banda de rock and roll, claro, uma baita banda de blues também e tal. Eles gravaram um disco ao vivo ali, que é de 65, por ali, que é um disco que tem
ele é quase punk assim na sua essência e tal, só que o som o som é bem sujão e tal, aquela coisa. Mas o fato também é que nesse período aqui, né, no final dos anos 60, começo dos anos 70, com a entrada do Mick Taylor, a banda gravou, a banda fez as suas melhores músicas. Brown Sugar. Né? Então o repertório também estava espetacular, e isso aparece aqui, pô, Jam Jack Flash, Stray Cat Blues, Midnight Rambler, Sympathy for the Devil, Lift Me, Street Fighting Man, que é espetacular, assim, tal. Então, e assim, uma versão bem diferente do original, né? Street Fighting Man. Desse disco aqui ela tem uma versão rock and roll pegada. Exatamente. Porque Street Fighting Man, pra quem não escutou o disco original, ela é inteiramente acústica. A versão original da música não tem guitarra, é violão com os... Só que tocado de uma forma violenta, assim. Violenta. E nessa tradução ao vivo, na pegada ao vivo com a guitarra, Keith Richards é o riff mesmo. E eu nunca ouvi novamente Sympathy for the Devil, que é uma música complicada e que foi ganhando muitos ornamentos sonoros ao longo do tempo e tal. Eu nunca mais ouvi Sympathy for the Devil da mesma forma como eu ouço nesse álbum. De forma crua, pegada, até meio sombria, porque a música é meio Simpatia pelo Diabo pesada, né? E tal. Não, uma coisa meio então, aqui os caras mandaram ver. The Get Years Out. Ouçam. Um grande álbum ao vivo e um dos melhores na minha opinião, junto com talvez o Live at Leeds do The Who. A gente só tá brincando aqui com coisa... É que o nível alto. Nível alto. Nível alto. Estamos aqui com o Rubão, uma das mentes mais privilegiadas do jornalismo mundial. É disso você que tá falando, né? Eu não tô falando nada, né? Depois, que a gente não tá pagando o cachê dele, então a gente tem que dar uma puxadinha de saco, né? É um dos grandes colunistas do jornalismo. Rubão, muito obrigado, cara. Imagina. Obrigado pelo convite, cara. Que é isso, cara. Então, ó, Vinil no Papo, nome do nosso programa. Parceria com a queridíssima Zizi Avancini, da loja Discolândia. Hoje a gente descobriu que a Discolândia, cara, tem 46 anos de história, bicho. Eu comprei muito vinil, muito cassete, muito CD nessa loja aqui. 46 anos de história, eu fiquei pasmo, cara. Tá aí, ó. Meu pai era um moleque com 46 anos. E que veio mais 46. Que veio mais 46. Exatamente. As filhas são saudáveis, são meninas bacanas, gente boas. Então é isso aí. Beleza. Obrigado, Rubão. Imagina. Vinil no Papo, até a próxima. Tchau. Valeu. Ficou bom, né? Ficou. Ficou. Isso sem tomar o uísque, cara. Puta, tu vendo, né? Tá tudo bem? Eu nem dei uma de Paulo Francis. Como é que vocês? Ah, você vê, Ilha Escondida, Flores Stones.